Senhores e senhora vereadores, vamos dar início aos trabalhos da terceira sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito a vereadora secretária da mesa que faça chamada para verificação de presença e quórum. Vereador Jair Boni. Presente. Vereador Leonardo Kosciuk. Presente. Vereador Amaury Domingues. Presente. Vereador Pedro Yantas. Presente. Vereador Renato Renchuk. Presente. Vereador Edson Paulo Klemba. Presente. Vereador Leandro Jazinski. Presente. Vereador Sérgio Maza. Ausente. Vereadora Jane Luiz Carlos Solda. Presente. Havendo o número legal, com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Rio Azul. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. A exemplo do amor que temos por vós, que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Submeto à discussão a ata da sessão ordinária anterior. A ata foi então aprovada por unanimidade. Solicito à vereadora, secretária da mesa, que faça a leitura do expediente. Ofício número 328 de 2015. Rio Azul, 17 de agosto de 2015. Assunto: encaminhamento do projeto de lei. Sirvo-me do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei que trata da autorização para recebimento em doação de uma área urbana que será utilizada para a edificação da nova Escola Municipal Wanda Hesse. Inicialmente, o município havia iniciado um processo administrativo de desapropriação amigável, o qual caminhou desde a fase de avaliação do imóvel até a oferta de desapropriação amigável ao proprietário do imóvel. A área que será utilizada para a edificação da escola é de 8.000 metros quadrados, e a avaliação inicial para fins de desapropriação foi estabelecida no valor de R$ 964.800. Estabelecidas as negociações preliminares, o poder público tomou conhecimento que o proprietário manifestava o interesse de lotear a área e, após análise da Procuradoria do município e do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Rebouças, foi verificada a possibilidade de uma doação de área ao invés da desapropriação, considerando o interesse no loteamento por parte do proprietário. Por força da Lei Federal número 6.766 de 79, todo loteamento urbano, para ser aprovado perante a Prefeitura Municipal, precisa reservar parte do imóvel para a construção de praças, escolas, postos de saúde e outros equipamentos comunitários necessários ao atendimento dos futuros moradores daqueles empreendimentos. É a situação presente, na qual o proprietário tem interesse em registrar o loteamento da área, de forma que terá que reservar uma área institucional ao poder público. Dado o tamanho da área total do imóvel, a área que o particular terá que doar no processo de loteamento se aproxima à área que o município necessita para a edificação da escola. Com a doação, teremos uma economia de recursos públicos da ordem de praticamente R$ 1 milhão, de forma que estaremos não só atendendo ao interesse público, mas viabilizando o grande sonho de nossa população em ver a tão sonhada escola sair do papel. Temos convênio com o governo federal para a execução da obra e, para que possamos iniciar as obras de terraplanagem no local, faz-se necessária a concessão da licença ambiental, a qual somente será liberada pelo Instituto Ambiental do Paraná quando o município tiver o domínio da área.
de forma que solicitamos a análise do projeto de lei em caráter de urgência e emergência, a fim de que não haja prejuízo ao recebimento da verba. Por derradeiro, conscientes de plena justificativa do presente projeto de lei, manifestamos nossa confiança na compreensão de sua importância por parte dos senhores vereadores. Elevamos nosso protesto de estima e consideração atenciosamente ao prefeito Silvio Paulo Girardi. Ofício número 57/2015. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 79/2015, item 1, que diz respeito ao planejamento para a recuperação da pavimentação asfáltica da estrada da Palmeirinha, segundo o vereador Edson Klemba, se encontra bastante danificada. Esclarecemos que, ao contrário do que afirmou, ou seja, de que talvez haja interesse em que o asfalto se deteriore ainda mais, que a situação seja usada para falar mal da administração anterior. A atual administração está encontrando muitas dificuldades em regularizar várias situações deixadas pela administração anterior e está se empenhando no oferecimento de serviços públicos de qualidade ao povo rioazulense. Neste caso, especificamente, é oportuno e conveniente prestar esclarecimentos aos senhores vereadores e à população para que tenham, efetivamente, condições de concluir sobre qual administração, anterior ou atual, efetivamente estava ou está comprometida com a transparência e realização de serviços eficientes, conforme determina o artigo 37 da Constituição Federal. Para melhor compreensão, se torna necessário que se descreva um histórico sobre a pavimentação asfáltica. A pavimentação asfáltica ocorreu no município através do contrato administrativo número 95/2012, oriundo da licitação número 03/2012, modalidade concorrência, e que foi realizado através da empresa construtora Tangará Limitada. O objeto do referido contrato abrangia o fornecimento de materiais, mão de obra, acompanhamento de obras, serviços iniciais, etc. Segue cópia do processo de licitação. Nesta licitação, houve abertura das propostas, contrato e homologação do resultado no dia 26 de junho de 2012 e publicação no dia seguinte. Entendemos que o caso deve ser encaminhado à promotoria pública por essa Casa de Leis, mesmo considerando que foi uma ação da administração anterior, pois os reflexos desta afetam diretamente na atual gestão executiva e legislativa. No entanto, a obra foi mal executada, mesmo tendo sido alertada a administração anterior pela própria empreiteira. Vejamos o que respondeu a empresa. No momento de iniciarmos os trabalhos de FCAP asfáltico, objeto de concorrência 003/2012, que gerou o contrato 095/2012, alertamos verbalmente o senhor gestor municipal da época, prefeito Vicente Solda, e seu departamento de engenharia, que a referida licitação, prevendo apenas o recap asfáltico na estrada denominada Rodovia do Peixe, estaria subdimensionado, uma vez que o revestimento existente era de pedra irregular, encontrando-se com deformações em diversos pontos, e que apenas um recap asfáltico não seria suficiente, havendo necessidade de reparos e reforço na estrutura da rodovia, promovendo a remoção profunda do pavimento nos pontos mais frágeis da mesma, a fim de evitar que as deformações existentes voltassem a causar problemas no novo revestimento em curto espaço de tempo. Contrariando os nossos argumentos, a administração da época confirmou que se executasse apenas o que estava previsto e contratado. Da mesma forma, no início de nova gestão, houve o interesse da continuidade da obra, pelo menos em mais um trecho. Assim, apresentamos novamente a situação da rodovia, que tem um tráfego considerável e que o dimensionamento presente na planilha de contrato
apenas de recape asfáltico era insuficiente para garantir a durabilidade do provimento e que necessita, sim, a presente rodovia que sejam efetuados serviços de remoção do pavimento, reforço estrutural da rodovia e somente então a aplicação do recape asfáltico. Assim foi solicitado um levantamento desses serviços, os quais foram passados através de ofício e planilha entregue para análise da atual gestão em 19 de nove de 2013, com impacto financeiro sobre a obra naquela data e o qual aguardamos até o momento o posicionamento do município. Para a continuidade da obra, solicitamos a alteração do dimensionamento da rodovia mediante correção da planilha dos serviços não previstos em contrato pelos preços atuais. Quanto aos pontos apresentados na referida notificação, nos dispomos a efetuar os reparos dos serviços objeto do contrato, ou seja, do recape asfáltico. Porém, como já explicado, a durabilidade será por curto espaço de tempo, uma vez que o problema está nas camadas mais inferiores do pavimento, sendo que o simples reparo do recape não soluciona a causa do problema. Sugerimos que o município execute nos pontos apresentados a remoção total do pavimento e promova a execução do reforço na estrutura da rodovia, e então a empresa entraria novamente com a execução de recape sem ônus para o município, e tendo assim como garantir a execução do revestimento a ser aplicado. Portanto, senhores vereadores, a empresa foi contratada por R$ 1.111.872, e pelo menos que relatou a empreiteira, a obra foi mal executada, atribuindo a responsabilidade ao município de Rio Azul, na gestão do ano de 2012. A empreiteira exige, para promover o recape sob as suas custas, de que o município execute nos pontos apresentados a remoção total do pavimento e promova a execução do reforço na estrutura da rodovia. Tem-se essas preocupações com a legalidade da situação, porque tenho receio de que ocorra neste recape o que já observamos com o recape asfáltico na estrada de ligação da sede do município de Rio Azul à comunidade de Marumbi dos Elias, cujo processo licitatório também apresentou irregularidades. Ressalta ainda que esta obra também precisou ser refeita porque a obra original durou pouco espaço de tempo. O processo licitatório que originou o contrato com a empresa de recape apresentou também irregularidades, o qual segue em anexo na íntegra, mas que destaco como segue. O pregão 13 de 2009, cuja modalidade escolhida já causa estranhamento, que tinha como objeto a prestação de serviços de execução de tapa-buraco em reconstituição de pavimento com execução de remendo profundo, pintura de ligação, fornecimento de transporte e aplicação de CBU na estrada de ligação da sede do município de Rio Azul à comunidade de Marumbi dos Elias, foi realizado no dia 15 de junho de 2009. A mesma data em que teve sua homologação e assinatura do contrato, sendo esse um contrato no valor de R$ 585.210, indicando talvez grande agilidade no setor que conseguia assinar o contrato no mesmo dia em realizar o pregão e ainda assim, 7 dias antes de sua adjudicação. Mesmo com a publicação no dia 19 de junho de 2009, também antes da adjudicação. Além disso, o presidente da Comissão de Licitações é a mesma pessoa que assina como secretário de Finanças. Por tais razões, acredito que estas irregularidades ou possível fraude deve também ser denunciada à promotoria por esta Casa de Leis. Desta feita, solicitamos com a máxima urgência que Vossa Excelência, senhores vereadores, eleitos para serem os legítimos representantes do povo perante esta Casa de Leis, convoquem a população, em especial os moradores das localidades que se servem da rodovia do Peixe,
Palmeirinha, Rio dos Soares, Invernada, Barra do Rio Azul, Charqueada, Braço do Potinga, Salto do Braço do Potinga, Vila Nova, Arroio do Aviado, Porto Soares e outras que entenderam necessárias, para que tome conhecimento dos fatos em audiência pública, bem como seja notificado e solicitado o comparecimento do representante legal do Ministério Público do Estado do Paraná na comarca de Rebouças. Assim sendo realizada a audiência e sendo aprovada a execução das obras sugeridas, o Poder Executivo encaminhará a competente proposta legislativa solicitando autorização específica nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aproveitando a oportunidade, venho ainda solicitar a Vossa Excelência que juntem ao Ministério Público a solicitação de agilidade na apuração do processo que envolve a compra das motoniveladoras através dos pregões 29/2010 e 61/2012. Somos sabedores do volume de processos que estão em análise do Ministério Público. No entanto, não podemos deixar de considerar que somos um município com 67% de nossa população moradora da área rural, com sua subsistência voltada aos valores da terra, do campo, agricultores que merecem nosso respeito e que necessitam de boas estradas para o escoamento da sua safra, para dar condições a seus filhos de ter transporte escolar com segurança. Assim, é urgente que essa situação se resolva para que possamos melhorar as condições de conservação de nossas estradas e melhorar a qualidade de vida de nossos agricultores, pois quanto mais demora a ação, mais o município perde pela falta de serviços e pela depreciação desses bens. Os pregões referentes a essas máquinas são eivados de vícios como sério. Indicação número 117/2015. O vereador que subscreve o uso das suas atribuições legais deve, depois do vídeo plenário, ser fixado para o prefeito municipal de campo de série. No estádio municipal, considerando que o campo é usado para várias competições amadoras importantes do nosso município, o organograma está em condições ruins para o uso devido e que no período de estiagem a situação tende a ficar pior. Seja estudada a possibilidade de ser aberto um poço artesiano e posteriormente instalado um sistema de irrigação. Com a abertura do poço, se estará garantindo o fornecimento de água com qualidade aos usuários da praça esportiva, além de representar a economia das contas do município, bem como volume suficiente para abastecer o sistema de irrigação tão urgente e necessário. Plenário vereador professor Leonardo Stein, no 7 de agosto de 2015. Vereador Sérgio Massa. Requerimento número 129/2015. A mesa diretora. Requer, depois do vídeo plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente da Procuradoria Municipal solicitando que frente à decisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, manifestada através do acordo número 3135/2015, que determinou multa ao prefeito municipal e que cesse imediatamente o pagamento de gratificações tribunais concedidas a servidores comissionados e secretários municipais. Tome as medidas legais cabíveis na defesa do interesse público no sentido de que os valores pagos e recebidos de forma irregular sejam devolvidos aos cofres municipais. Plenário vereador professor Leonardo Stein, no 17 de agosto de 2015. Vereador Edson Paulo Coelho. Requerimento número 130/2015. A mesa diretora. Requer, depois do vídeo plenário na forma regimental, que seja encaminhado expediente do senhor prefeito municipal solicitando que no prazo legal encaminhe esta carta para fins de conhecimento. Cópia dos contratos número 67/2014 e número 186/2014. Cópia da portaria número 158/2014. Cópia do memorando do setor de empenhos sob o número 02/2015 e cópia dos documentos referentes ao processo administrativo número 07/2015. Plenário vereador professor Leonardo Stein, no 17 de agosto de 2015. Vereador Edson Paulo Coelho. O expediente está em discussão. Presidente,
Sobre esse pedido de realizar a audiência pública, esse não é de capacidade da Câmara, né? Eu acho que a audiência pública é de capacidade do Poder Executivo, se for de fazer uma audiência pública, né? Senão depois vai ficar que a Câmara não fez essa audiência pública. O expediente foi então aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de Lei número 784/2015 do Executivo. Propõe alteração à Lei número 465/2008, regime jurídico dos servidores públicos municipais, suprimindo a gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva à TIDE e da outras providências. Em segunda discussão, votação nominal, redação final, submeto o projeto à discussão. Submeto então ao projeto à votação nominal. Vereadora Jane Luiz Scalisolda. Vereador Edson Paulo Kleber. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereador Maurício Domingues. Favorável. Vereador Renato Menchuk. Favorável. O projeto foi então aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 785/2015, que propõe alteração à Lei número 757/2014, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, que propõe a diminuição e aumento de vagas do anexo que trata das gratificações de sobreaviso. Em segunda discussão e votação nominal e redação final, o projeto está em discussão. Submeto então o projeto à votação nominal. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. Vereador Maurício Domingues. Favorável. Vereador Renato Menchuk. Favorável. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Edson Paulo Kleber. Favorável. E vereadora Jane Luiz Scalisolda. Favorável. O projeto foi então aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 786/2015 institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários, o REFIS 2015. Em segunda discussão, votação nominal e redação final, submeto o projeto à discussão. Submeto então o projeto com a emenda à votação nominal. Vereador Edson Paulo Kleber. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Renato Menchuk. Favorável. Vereador Maurício Domingues. Favorável. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereadora Jane Luiz Scalisolda. Favorável. O projeto também, então, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Cultura e Esportes, também favorável. E parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Meio Ambiente, também favorável. O projeto está em discussão. Em primeira discussão, votação nominal e votação final, submeto o projeto com a emenda à votação nominal. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. Vereador Maurício Domingues. Favorável. Vereador Renato Menchuk. Favorável. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Edson Paulo Kleber. Favorável. Vereadora Jane Luiz Scalisolda. Favorável. E vereador Jair Boni. Favorável. O projeto foi então aprovado por unanimidade. Projeto de Lei que propõe a ampliação do perímetro urbano, do quadro urbano e da outras providências.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, favorável. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Meio Ambiente, também favorável. Em primeira discussão e votação final, o projeto está em discussão. Submeto, então, o projeto à votação nominal. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereador Edson Paulo Crema. Vereadora Jane Luiz Cadisolda. Vereador Marcos Tchuk. Favorável. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Renato Rentchuk. Favorável. Vereadora Mauri Domingues. Favorável. O projeto, então, foi aprovado por unanimidade. As comissões encaminham os projetos de lei recebidos e convocam todos os senhores vereadores para terça-feira, dia 25 de agosto, às 14 horas, para a reunião das comissões. Palavra livre. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Edson Paulo Crema. Boa noite, presidente. Boa noite, nossos vereadores, vereadora, ao povo aqui presente. Hoje recebi um e-mail do deputado Bernardo Carlos, onde ele pediu para mim ler aqui na tribuna e logo ele mandará também um ofício ao presidente em parceria no expediente. O Richa libera mais de 1 milhão para a sinalização viária no município representado por Bernardo Carlos. O governador do estado do Paraná, Beto Richa, assinou hoje, 18 de agosto, a ordem de serviço para obras de sinalização viária em 104 municípios, incluindo os da região central que o deputado Bernardo Carlos representa. Firmaram convênio com o DETRAN, Departamento de Estado de Trânsito, por exemplo, as prefeituras de Campina da Lagoa, Candói, Bituba, Inácio Martins, Manuel Ribas, Marquinho, Nova Terras, Palmital, Pinhão e Rio Azul. Os investimentos são mais de 1 milhão a serem aplicados em instalação de placas nas vias, pinturas de faixas de pedestres, de estacionamentos e advertências. Conforme explicou o Carlos, os valores são provenientes da arrecadação de multa que estavam depositados no Fundo de Reequipamento de Trânsito. Estamos felizes e agradecidos ao governador Beto Richa por mais esse repasse tão importante para nossos municípios. Investimentos no trânsito contribuem e facilitam o dia a dia de todos os cidadãos, dando mais segurança e mais informações e deixando a cidade mais fácil de se transitar, elencou o parlamentar. Os recursos são divididos de acordo com a população de cada município. Os que têm até 15 mil habitantes recebem investimento de 120 mil. Os que possuem entre 15 e 30, 200 mil. E acima de 30, 250 mil. Então, senhores, escutei semana passada aí no programa do prefeito que ele falou que foi o deputado, até esqueci o nome, Artagan. O deputado nos mandou aqui e fica a disponibilização de cada vereador que queira procurar no departamento, no DETRAN, quem foi que liberou. Eu acredito que uma mentira a mais que ele conta na rádio, o povo acredita. Então, também quero comentar com os senhores que hoje tivemos uma reunião onde ele está prometendo várias situações a entidades particulares. E os retroativos dos funcionários? Pergunto, senhores, cadê? Isso ele não lembra. Agora começar a fazer politicagem por fora, ele faz. Também recebemos hoje aqui sobre a estrada da Palmeira, que ele não está se manifestando contra a administração anterior, que ele não tem nada contra a administração anterior, que está deteriorando por causa que foi mal feito. Senhores, é só ir visitar a estrada, falta de manutenção.
Acho que o prefeito de Rio Azul deve tomar cardenal do Paraguai, pelo jeito vencido. Porque só fala asneira. Meu Deus do céu! Daí mandou, tem que agradecer que hoje isso aqui ele mandou, mas mandou porque é favorável a ele, né? Os pedidos que a gente faz. Mas aí eu pergunto aos senhores, cadê as providências que nós pedimos sobre os tratores queimados? Sobre a sua cunhada se apropriando do dinheiro dos produtores rurais? Sobre os ônibus quebrados que estão aqui parados, superfaturados? Onde é que está essa providência? A prestação da Festa Civil até hoje aqui não apareceu. Prestação de contas. Além de tudo, entre outras, ainda vamos colocar mais uma aqui para os senhores, que já logo, quase todos os senhores já estão sabendo, mais um ente querido da sua família dentro da prefeitura ganhando quase 6 mil reais. Isso pode, né? Isso o reinado do senhor Silvio Paulo Girardi pode fazer. E daí, senhores? Isso não tem providência. Além de uma licitação de 80 mil quilômetros dentro do Rio Azul para transporte escolar. A R$5 o quilômetro rodado. Aonde com quilômetro rodado, o máximo que se encontra nas prefeituras são R$3,40. Daí a administração anterior, que tem problema? Engraçado, né? Isso é muito fácil falar. Mas que nem eu falei, não sabe organizar bingo. E quer ser prefeito municipal. Obrigado. Em nome de todos os vereadores, agradeço a todos que nos acompanharam na realização dessa sessão via internet, especialmente aqueles que se fizeram presentes. Ângela Borges Patti, Nelson Kuczynski, Luiz César Costa Lima, Luciano Melo, Lídio Karpinski, Floripo João Soares, Adilson de Souza, Antônio Manique e José Tomás de Andrade, ex-vereador e presidente da Câmara. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada às 19 horas da próxima terça-feira, dia 25 de agosto. Com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos. Boa noite.